Boa tarde pra galera novamente, né? Boa tarde. Boa tarde. Pronto, penso que vocês já estejam vendo a tela que está espelhada agora. Perdão da memória, estava lavando a louça, Rafa. Positivo. Acabei de olhar seu áudio que você me mandou. O que foi? Tá vendo como que isso se resolve? Cara, mó gentil comigo, seu bicho feio. Tá tendo uma aula agora, entra aí. Aí, muito bem. Bom, boa tarde então de novo, né? Mais uma sexta-feira estamos aí, eu, professor Marcelo, para a gente trabalhar com vocês projeto de vida. É importante reforçar algumas coisinhas nesse momento atual, né? Primeiro, a importância de continuarmos com os cuidados necessários em relação à pandemia. A coisa não acabou. A gente está tendo um movimento aí de vacinação dos professores, o governo do estado anunciou para começar hoje, boa parte de nós, professores aqui do Donério, vamos começar a tomar as vacinas semana que vem. No entanto, é importante reforçar que mesmo depois da vacina, primeiro que uma dose só ainda não é 100% imunizado, e mesmo que depois de tomar a segunda dose, existe a possibilidade de a gente pegar a doença, existe a possibilidade de a gente contaminar as outras pessoas. Então, o uso de máscara vai continuar sendo importante e bastante necessário, né, reforçar esse discurso. E aí depois pontuar para vocês um pouquinho do que a gente pensou para hoje, né? Considerando aí, Marcelo, eu estava conversando com o professor Marcelo algum tempo atrás, algumas horas atrás, e a gente vinha pensando exatamente isso, que a gente vai ter, a princípio, de acordo com aquilo que está programado, né, para as nossas aulas, mais um encontro, assim, virtual com vocês, que não é na semana que vem, no outro. E aí, em tese, se a gente não reorganizar as nossas agendas, a gente não vai ter mais um encontro de transmissão neste segundo bimestre, né, para encerrar antes do recesso, antes das férias de julho. E aí a gente já tem que começar a se organizar, não só na nossa disciplina de PV, mas também nas outras disciplinas. Considerem que hoje já é dia 11 de junho, nosso bimestre vai até dia 15 de julho, então é coisa aí de um mês e uma semana que a gente tem para fazer todo o fechamento, a organização, para vocês darem conta de realizarem todas as responsabilidades e atividades, tarefas que vocês precisam fazer, né? Acho que isso faz parte aí de uma das competências que é muito importante, que é a organização, né? A capacidade de a gente se organizar e se estruturar para que a gente cumpra com aquilo que a gente precisa cumprir, né? Então, fica aí o reforço de que vocês comecem a se organizar agora, né? Tendo em vista aí o fechamento e encerramento deste segundo bimestre. Não sei se o Marcelo quer comentar mais alguma coisa. Não, é isso mesmo, Rafa. De repente a gente tenta até organizar o horário, quem sabe a gente consegue articular aí para última sexta-feira, né, que acho que eu vi aqui vai cair também no dia 30. De repente a gente pensa, né, numa aula a mais, diferente aí do calendário. Vamos ver. A gente vai articulando até lá. Até o próximo encontro, a gente já tem alguma coisa pronta aí para definir com vocês. Sim. Só dizer sobre isso, né, sobre essa questão do fechamento mesmo do bimestre, importante pensarmos aí na questão da atividade. Nossa, deu um eco aqui. Agora parou. A gente pensar na questão da atividade de prática de letiva, de projeto de vida, né? Então, a gente comentou com vocês sobre uma possibilidade que seria vocês fazerem a seleção, a escolha de uma das competências socioemocionais que é foco dessa segunda série, para vocês produzirem um material audiovisual, né? Ou mesmo um podcast, um videozinho, demonstrando, exemplificando, ou mesmo encenando, ou comentando um pouco sobre a compreensão de vocês a respeito dessa competência socioemocional. Eu acho que isso vai de encontro também com uma outra tarefa que vocês vão precisar fazer, que vai ser orientada agora nesse encontro de hoje, que é o formulário autoavaliativo de competências socioemocionais. Todo bimestre a gente vai ter isso. Eu lembro que no primeiro bimestre a gente acabou recebendo um pouco dessa informação pela secretaria em cima da hora, e poucos tiveram tempo de fazer, logo encerrou na sede esse formulário. E agora não, agora a gente está com uma certa antecedência, né? Esse formulário foi aberto no dia 9, vai ser estendido até dia 30 desse mês de junho, e todos vão precisar fazer. Então, a gente organizou essa nossa abordagem de hoje em dois momentos, né? Esse primeiro momento em que eu vou estar
explicando para vocês o que é este formulário autoavaliativo de competência socioemocional, e como que vocês deverão fazer esse formulário, e depois o professor Marcelo vai expor um pouquinho aí sobre uma das aulas que a gente teve no Centro de Mídias também, e que vai tratar sobre as possibilidades de ingresso no ensino superior público, depois que vocês terminarem o ensino médio. A gente já começa a falar um pouquinho disso agora, claro que com mais antecedência. Evidentemente que na terceira série do médio a gente vai ter bastante tempo para a gente discutir isso, problematizar. O momento de vocês vai ser outro também, já numa perspectiva de saída da escola, então é um momento também muito oportuno para a gente falar. Mas a gente já começa a tratar disso e adiantar essas questões, que em certa medida tem bastante a ver com o projeto de vida de cada um de vocês a partir de agora. Então, por isso que o professor Marcelo vai expor um pouquinho disso, né? Para esse primeiro momento, para essa abordagem, a gente considerou como competências envolvidas aí, né? A autoconfiança, a organização, a responsabilidade, a curiosidade para aprender, a iniciativa social e a empatia. Então, vejam que são bastante competências socioemocionais, porque, de uma maneira, assim, bastante natural, sempre uma está relacionada com a outra, né? Algumas a gente já falou bastante, algumas a gente já expôs para vocês, a própria organização, responsabilidade, foi um pouco das nossas reflexões logo nas primeiras aulas de projeto de vida deste ano, e a gente vai sempre estar retomando, né? Algumas, inclusive, são focais das primeiras séries do ensino médio. Beleza. O objetivo, então, desta aula é exercitar as duas competências socioemocionais escolhidas no primeiro bimestre para autoavaliação e que será preenchida agora no segundo bimestre. Isso vai de encontro com aquilo que a gente já tinha falado do trabalhinho, né, que a gente falou para vocês pensarem em uma das competências socioemocionais para irem desenvolvendo melhor e para ir pensando numa eventual apresentação dessa competência, né? E também para aqueles poucos que tiveram a possibilidade de responder essa autoavaliação no primeiro bimestre, tiveram que escolher duas competências para expor melhor, para desenvolver melhor na hora de responder o formulário. Tá? Essa aula, especificamente, sobre essas orientações da avaliação formativa, ela foi dada no dia 2 de junho, agora, lá no Centro de Mídias. Então, a gente está retomando um pouco dos materiais dessa aula do dia 2, tá? Qualquer dúvida, vocês falam, tá, gente? Vocês podem escrever também no chat. Bom, começa a aula aí com uma questão importante, um desafio para vocês, né? Pensando nessa dimensão das competências, pensando naquilo que a gente chama de princípios do programa Ensino Integral e também da própria educação como um todo, vamos pensar num desses princípios, né? É uma palavrinha que tem 12 letras, eu acho que vocês estão cansados de a gente falar de palavrinhas com tantas letras, porque a palavrinha cruzada foi agora também, né? A última atividade de filosofia foi sobre isso, mas é uma palavrinha com 12 letras, de origem grega, que toda história, todo filme, toda série, toda peça teatral tem um ou uma. Qual seria essa palavrinha? Qual seria esse conceito? Alguém sabe dizer? Protagonista? Olha só, rápido assim. Ah, não precisa nem contar, porque falou, todo filme, toda história, a escola só fala disso, então... A escola só fala disso, isso é importante. Eu achei legal, o Lucas, ele ficou aqui assim, eu tava vendo ele no vídeo, ele contando assim, né? Essa palavra. Muito bom, Lucas. Eu tava em outra palavra, que eu até esqueci depois que eu falei protagonista. Bom, é importante a gente pensar sempre, quando a gente vai tratar isso, a gente sempre procura fazer, né? De algumas palavras novas, a gente chama de conceitos, que são palavras que têm um significado não muito objetivo, mas significados que vão sendo desenvolvidos e sendo trabalhados ao longo da história, né? E são conceitos. E quando a gente vai trabalhar com conceitos, é importante a gente procurar a origem das palavras, porque ao buscar a origem da palavra, a gente chama de etimologia isso, a gente já consegue mais ou menos entender 50% daquilo que o termo quer dizer, né? E a palavra protagonista é a junção aí de duas palavrinhas gregas, né? Proto, que significa primeiro ou principal, né? Minhas referências religiosas sempre me fazem pensar no protomártir, são o santo do padroeiro dos motoristas, como que é o nome dele? Não vou lembrar. Enfim, ele é o protomártir, primeiro mártir, né? Aquele que morreu primeiro pela fé. Caramba, eu vou procurar depois. E agoniste,
que significa lutador ou lutador. Então, quando a gente junta esses dois termos gregos aí, proto e agoniste, a gente vai ter a palavrinha protagonista. De maneira objetiva, quer dizer, aquele que assume as rédeas, aquele que tem a direção de determinada ação ou escolha, né? Digamos que seria, no caso de uma história, de uma peça teatral, de um filme, o principal, né, o personagem principal. No entanto, é importante pensar que sempre quando o protagonista desenvolve, ele precisa estar envolvido desenvolve uma história, ele precisa estar envolvido num enredo, num cenário, num próprio caos, né? E isso tem que ser escrito também por outras pessoas, e isso normalmente envolve outras pessoas que também participam da história. Então, o protagonista nunca é sozinho, né? A gente sempre precisa estar em relação com os outros. Mas é importante a gente pensar nessa capacidade que a gente tem, que a gente precisa desenvolver, de assumir as rédeas, né? Eu sempre vou me repetir ao Kant, a gente falou de Kant com a segunda série essa semana, na nossa aula ontem, né? O Kant vai falar da autonomia, né? Da nossa capacidade de sermos autônomos, e a gente já falou de autonomia, inclusive, aqui. E essa capacidade é um pouco também daquilo que a gente vai dizer como protagonista, sermos protagonistas, né? Assumirmos as rédeas. Tem um textinho do Kant que ele vai dizer que aqueles que precisam de tutores, né, não no sentido nosso agora, mas aqueles que precisam de pessoas ou de instituições ou de órgãos públicos para determinar o que nós devemos fazer, ou mesmo para justificar o que nós fazemos, esses não são autônomos, não são sujeitos capazes de fazerem escolhas por conta própria. E sempre vão precisar de terceiros para responsabilizar, né? Seja a mãe, o pai, o professor na escola, que não ensina direito, o governo que não faz sua obrigação, né? Deus que não me ajuda, enfim, a gente sempre vai atribuir a terceiros algumas responsabilidades. Isso também não é muito bom, né? Então, vale aí a reflexão sobre o que significa ser protagonista. Eu consultei aqui rapidinho, o padroeiro dos caminhoneiros é o São Cristóvão, é isso mesmo? Isso, São Cristóvão, esse mesmo. É protomártir ele. São Cristóvão. Obrigado, Marcelo. Bom, para a gente começar, né, já começamos, mas dá para dar continuidade, não foi uma ideia minha, o professor Marcelo está sempre buscando fazer algumas referências literárias nessas nossas aulas de projeto de vida, né? Eu acho que vale muito a pena, até mesmo pensando naquilo que a gente estava conversando antes de começarmos a gravação, em relação ao nosso projeto Indique Que, é bom a gente sempre demonstrar e buscar referências literárias. A literatura é uma área que diz muito sobre a nossa vida de uma maneira comum, de uma maneira muito prática, né? Interesse artístico. E faz parte da... Não é interesse... É interesse que chama? Habilidade? É interesse? É isso, é competência socioemocional, interesse artístico. Isso, interesse artístico. Também, então está relacionado aí. E aí, a gente pegou esse textinho aí, é um livro, né, chamado A Peste, certamente já ouviram falar, uma das nossas atividades de ciências humanas de recuperação ano passado, no final do ano passado, foi relacionada a este livro do Alberto Camus, que é um escritor argelino, né, de nacionalidade francesa, e esse livro ficou muito famoso, desde o ano passado, retomou aos trend topics aí de leituras, talvez em função do nosso contexto atual, né, de viver numa situação pandêmica. E o Camus escreveu esse livro em 1947, né, é uma das principais obras que ele vai escrever. O Camus é um filósofo, escritor, jornalista, a gente selecionou, o professor Marcelo indicou aí para a gente um trecho do livro que é muito simbólico e que vale a pena a gente pensar um pouco, talvez tentando trazer para as nossas referências de agora, deste contexto que a gente está vivendo agora também de pandemia, né? E diz assim, eu não sei se alguém quer compartilhar a leitura. Se quiser, eu leio. Então manda abraço. Tá bom. Como poderiam ter pensado na peste que suprime o futuro? Os deslocamentos e as discussões. Ficaram-se livres e jamais alguém será livre enquanto houver flagelos. Mesmo depois de Dr. Rie. ter reconhecido diante do amigo que um punhado de doentes dispersos acabava de morrer de peste, sem aviso, o perigo continuava irreal para ele. Simplesmente, quando se é médico, faça uma ideia da dor e tenha um pouco mais de imaginação.
Ao olhar pela janela, a cidade que não mudara, mal pode-se dizer que... Como é que fala o nome dele? Iê? Isso. Iê sentia nascer dentro de si esse ligeiro desânimo diante do futuro que se chama inquietação. Ele procurava reunir no seu espírito o que sabia sobre a doença. Números flutuavam na sua memória e ele dizia a si mesmo que umas 3 dezenas da peste que a história conheceu tinha feito perto de 100 milhões de mortos. Mas que são 100 milhões de mortos? Mas que são 100 milhões de mortos? Quando se faz a guerra. Já é muito saber o que é um morto. E visto que um homem morto só tem significado se o vemos morrer, 100 milhões de cadáveres semeados ao longo da história esfumaçam-se na imaginação. O médico lembrava-se da peste de Constantinopla, e segundo Procópio, tinha feito 10 mil vítimas em um só dia. 10 mil mortos são 5 vezes o público de um grande cinema. Aí está o que se deveria fazer: juntar as pessoas à saída de 5 cinemas para conduzi-las a uma praça da cidade e fazê-las morrer em montes para se compreender alguma coisa. Ao menos se poderiam colocar alguns rostos conhecidos nesse amontoado anônimo. Mas, naturalmente, isso é possível de realizar? E depois, quem conhece 10 mil rostos? E aí a gente para a citação, né? Eu acho que essa parte final, né, da citação, o Marcelo pode dizer melhor depois, mas eu acho que ela é bem tocante, assim, no contexto da gente hoje, quase batendo 470 mil mortes só no nosso país, né? O trecho diz: um homem morto só tem significado se a gente o vê morrer. 100 milhões de cadáveres semeados ao longo da história esfumaçam-se na imaginação, é como se fosse nada. Hoje nós temos indicadores de 2.000, 2.500 mortes dia. A gente não faz ideia do que seja isso. Eu lembro quando aconteceu o desastre da TAM, no aeroporto em São Paulo, ou quando caiu o avião da Chapecoense, o mais recente, e que muitos dos jogadores morreram, né, foi todo aquele alarme do Brasil inteiro, aquela comoção do país inteiro em razão das mortes, né? Porque foram mortes imediatas num acidente muito trágico, em acidentes muito trágicos, né? E hoje a gente tem como se fossem 10, 15, 20 aviões caindo por dia no Brasil de mortos, né? E a nossa leitura continua sendo, parece que a gente naturaliza um pouco desse sofrimento, de modo que a gente começa a relativizar, até mesmo chegando ao ponto de algumas pessoas serem piadas sobre essa realidade nossa. Isso é triste, né? E aí o Caminho diz, né, para a gente ter noção, né, dessa situação, o que a gente deveria fazer? Junta as pessoas que saem de 5 cinemas, porque ele vai considerar aí 5 cinemas a condição de 10 mil pessoas. Então, junta-se, pega essas pessoas que saem de 5 sessões de cinema, leva todas elas para a praça pública e as faz morrer, né? E aí talvez nós tenhamos um pouco da noção do que é, de fato, essa condição tão precária e tão triste que é a morte em grande escala, né? E mesmo assim a gente talvez não tenha tanta compreensão, porque a gente não é capaz de reconhecer 10 mil rostos, né? Então, mas não precisaria disso, né? Basta, como o texto diz, basta uma única pessoa. Numa guerra não importa o número alto de pessoas, basta uma pessoa morrer na sua frente. E aquilo já vai te definir, aquilo já vai te marcar, aquilo já vai fazer você repensar muitas coisas, né? Então, acho que fica um pouco dessa reflexão para a gente também, neste momento agora, e também com referência à literatura. Não sei se o Marcelo quer compartilhar mais. Sim, não, perfeito, Rafa. Ainda mais no cenário agora aqui, né, de Brasil sediando uma Copa América nesse cenário, né, não faz nem o menor sentido. E esses estádios vazios serão simbólicos, né, dado o número de vidas que nós perdemos nos últimos aí quase 1 ano e meio, tá bom? É importante a gente pensar nisso, não perder isso de vista nunca. E fica a referência de leitura, né? Alberto Caminho. Excelente livro, vale a pena, viu? Beleza, vamos lá então. Pensando aí na dimensão das competências socioemocionais, né? O que a gente pode entender por elas, né? Competências socioemocionais. São muitas as competências socioemocionais ligadas a cada uma das 5 macrocompetências. Então, nós vamos ter aí, ao todo, um total de 17 competências que estão presentes na base curricular do ensino médio, né, a chamada BNCC, e dessas 17 competências estão distribuídas em 5
campos que vai ser chamado de macrocompetências. Quais são esses 5 campos? Autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo. Então, autogestão tem uma questão aí de organização de si mesmo, né? Engajamento com os outros, de relação com outras pessoas, amabilidade, afetos e sentimentos, resiliência emocional, capacidade de resistência às dificuldades e abertura ao novo, a condição de inovação e criatividade. E aí nós vamos ter as competências, essas 17 competências distribuídas desses 5 campos. Vamos pensar quais são as competências que estão presentes em cada um desses 5 campos. Eu coloquei de vermelho aquelas competências que a gente já apresentou desde a primeira aulinha nossa de PV esse ano, como competências que são focais para vocês de segunda série do ensino médio, tá? Então, tá em vermelho aquelas que são, e vocês vão perceber que são 5 competências, cada uma dentro de um macrocampo, tá? Cada competência dentro de uma macrocompetência, né? Então, em autogestão, nós temos a determinação, a organização, a responsabilidade, a persistência e o foco, que é, aliás, a competência da segunda série a ser focada, né? O foco é uma das competências focais. Depois, dentro do macrocampo engajamento com os outros, a gente vai ter a iniciativa social, a assertividade e o entusiasmo, que também é uma competência própria a ser focada na segunda série. Na amabilidade, no campo amabilidade, nós temos a empatia, que nós já falamos para vocês, aliás, foi alvo de nossas reflexões desde 2 semanas atrás, né? O respeito e a confiança. Depois, em resiliência emocional, a gente tem a tolerância ao estresse, a autoconfiança e a tolerância à frustração, que também diz respeito à segunda série. E na abertura ao novo, nós temos a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico, como o professor Marcelo citou e bem referenciou na hora que eu estava falando do livro, né? Então, essas são as 17 competências socioemocionais que vão precisar ser trabalhadas com mais intensidade no ensino médio, a partir de agora, agora com intencionalidade, porque tem uma questão, né? A gente sempre trabalhou essas competências, né? Quando a gente oferece para vocês a possibilidade de fazer um trabalho em grupo, desenvolver projetos, desenvolver uma apresentação de seminário, alguma outra tarefa um pouco diferente, a gente tem em vista, para além do conteúdo que a gente quer ensinar para vocês, permitir com que vocês se organizem também e desenvolvam essas competências. Eu sempre penso numa questão que a gente chega, às vezes, planeja uma aula em grupo, né? Agora não mais por causa da pandemia, mas vocês chegavam na sala de filosofia, tava lá 4 carteiras arrumadas em grupos, ou 3 carteiras, e sempre tinha o bendito que vinha. Pode fazer isso sozinho? Pode fazer em 5? Não pode, porque a aula foi pensada dessa forma, a aula foi pensada com objetivos, porque a aula não é só para vocês aprenderem um conteúdo, né? A dificuldade de lidar com uma decisão em grupo, a dificuldade de vocês compartilharem ideias, respeitando a posição do outro também, com respeito, com responsabilidade, escutar a fala do outro, tudo isso é algo a ser aprendido também na escola, né? É algo a ser aprendido para a vida. E isso está relacionado com as competências socioemocionais, tá? Então, agora, dessa vez, já com intencionalidade, dentro da disciplina de projeto de vida e também nas outras matérias, a gente vai estar focando e trabalhando com as competências socioemocionais. Por que é importante dizer isso? Porque o formulário que vocês deverão responder vai estar relacionado diretamente com as competências socioemocionais. Bom, está aí escrito aí, né? Num contexto de coronavírus e isolamento social, milhões de crianças e jovens deixaram as suas escolas e estão dentro das suas casas, tendo de lidar com uma rotina nunca vivenciada. Acho que eu estou falando de muitos de vocês, inclusive, né? Como famílias e educadores podem encarar esse novo paradigma que nos tirou da zona de conforto, né? Como que a gente consegue lidar com todo esse cenário que já vem prolongado desde o ano passado e que apresenta para nós desconforto, dificuldades e tudo mais? Como praticar uma mudança sem estresse e desconforto? Entender mais sobre as competências socioemocionais e como é possível desenvolvê-las é o caminho para a gente conseguir sair daí, dessa situação toda, fortalecidos neste momento, né? Coloquei duas imagenzinhas aí que eu acho que ilustram bem um pouco desse cenário, né? Primeiro, a questão de uma desigualdade social, né? Quando a gente pensa numa política pública, ou mesmo quando a gente pensa no nosso microcosmo aqui, escola, Dom João Nery, sala do segundo A, sala do segundo B, sala do segundo C ou sala do segundo D,
a gente tem que considerar as muitas diferenças que cada um de vocês tem, né? Que a vida da gente tem, que as famílias nossas têm. Eu perguntei no começo aí para vocês sobre quem estava em computador, quem estava em notebook, né? E é diferente. O simples aparelho que a gente usa já muda muito da nossa apreensão, né? Se a gente tem um lugar, se a gente não tem um lugar para estudar, já muda muito também, né? Se a gente consegue ter um lugar com silêncio ou se não dá certo, não é um lugar com silêncio, enfim, tudo isso nos afeta. E agora, cada vez mais, estando dentro de nossas casas, sem poder sair, tendo de manter o isolamento social, essas discrepâncias, essas desigualdades tendem a ficar mais evidentes e mais claras. E isso é uma razão pela qual a gente tem que aprender a lidar com as nossas situações cotidianas. Com competências socioemocionais, a gente consegue lidar melhor e sair mais fortalecidos dessas situações, né? Marcelo, quiser sempre fazer algumas intervenções. Não, beleza, Rafa, tranquilo. Eu vou deixar você ir levando até agora. Bom, uma primeira questãozinha aí importante é: quais seriam as competências socioemocionais que, dentro deste contexto de pandemia, a gente está precisando exercitar com mais força e com mais intensidade? Pensando aí nas competências focos da primeira série do ano passado de vocês, que são essas daí, ó, autoconfiança, organização, responsabilidade, curiosidade para aprender, iniciativa social e empatia, qual uma só que vocês acham que talvez precise, ou que vocês estão precisando exercitar com mais força, com mais intensidade? Alguém pode dizer? Isso é muito pessoal. Eu diria responsabilidade. Tá, por quê? Porque eu sinto que do ano passado para cá eu meio que decaí em responsabilidade. Organização. Organização, pode ser. Eu e a Juliana colocou mesmo, organização. Alguém falaria alguma outra aí? Ou as outras não são importantes, mas neste atual contexto tem essas outras organização e responsabilidade que gritam mais forte? A Esther colocou aqui disciplina. Organização, né? Disciplina, organização, Esther. Talvez porque, exatamente, a gente pensando, a gente reclama muito, né, da escola chata, burocrática, cobra muito, pega no pé, mas veja que às vezes a gente tem essa necessidade de precisar de instituição, de uma estrutura que nos direciona. Por quê? Talvez porque a gente ainda não desenvolveu bem a competência e organização individualmente, né? À medida que a gente consegue, e não é fácil, tá, gente? À medida que a gente consegue ir desenvolvendo essas competências, a gente vai alcançando também aquela ideia de autonomia, de precisar menos de estruturas hierárquicas, burocráticas, que nos diz porque a gente consegue se organizar por conta, né? Só que a gente sempre vai precisar de alguns toques, de algumas orientações, e a escola tem esse papel também. Então, aqui, não tem muito você se organizar, porque tem os horários de aula, tem os horários, bate o sinal ali no corredor, a gente sabe que pode sair, ou sabe que tem que voltar para a sala, enfim. Sai professor, entra professor, então não são vocês que precisam dizer o que vocês vão estudar agora, o que vocês vão estudar depois, porque já tem os horários da aula estabelecidos. Então, isso, num primeiro momento, é mais fácil. Agora, quando a gente se pega numa situação em que a gente tem que estabelecer essa própria organização, essa própria responsabilidade, sabendo que ali do lado tem a televisão gritando, sabendo que ali do lado tem o colega chamando na rede social para trocar uma ideia, sabendo que tem o filme ali para você assistir, essa organização, essa responsabilidade é um pouco mais difícil, né? Estudar não é fácil, né? Ter um foco e buscar um objetivo na vida não é fácil, né? Quem vende como fácil isso é mentiroso. A gente falou disso semana passada. Lembrem-se daquela ideia do sucesso que é vendido atualmente como uma coisa muito fácil, muito simples, né? Não é, mas também não é impossível, né? E aí que está o tchan da coisa, aí que está a coisa legal. Por quê? Porque uma vez que é um desafio, quando a gente consegue se superar e alcançar os objetivos, a gente se vê como pessoas importantes, a gente se vê como pessoas capazes também. E todos nós somos, né? E mesmo que não consigamos, a gente tentou. Isso já é um processo muito importante também, né? E eu não queria estar parecendo um coach, mas eu estou sentindo que eu estou parecendo um coach, eu não quero isso, pelo amor de Deus. O Lucas colocou aqui também, né? Uma coisa que eu diria também é empatia, porque ficar muito distante das pessoas fez eu ficar distante daquela compreensão do outro. Muito bom, exatamente. Também. E para vocês verem como que
no dia a dia, a gente não reconhece muito essa importância do contato com o outro, né? Porque como a gente tem em todo momento, torna-se trivial, torna-se comum, né? À medida que a gente perde um pouco disso, a gente passa a reconhecer que, de fato, putz, eu preciso disso, né? Eu tenho a necessidade disso. Não só mental, psicológico, mas às vezes parece que até física, né? Parece que o corpo pede e demanda também uma proximidade, um toque e tudo mais. Lógico que nesse momento não é o momento ainda, mas a gente sabe que a gente precisa disso, é uma necessidade nossa. Acreditamos que crianças e jovens devem ser desenvolvidas em todas as suas dimensões. O caminho é oferecer uma educação integral para todos, e quando a gente fala de educação integral, não é o tempo na escola, não é a quantidade de matérias, é uma educação que perpassa, que envolva todas as dimensões da nossa vida. A gente tem a tendência de acreditar que a escola é só para trabalhar com uma dimensão, que é a intelectual, né? E, na verdade, não. Como eu acabei de dizer para vocês, a escola também tem o propósito de trabalhar com as competências socioemocionais, tem o propósito de preparar vocês para o mercado de trabalho, tem o propósito de preparar vocês para uma vida cidadã fora da escola. Então, tudo isso faz parte também daquilo que a gente vai chamar de educação integral. O caminho é oferecer uma educação integral para todos, que é aquela voltada para o desenvolvimento pleno, total, amplo dos estudantes, nos âmbitos cognitivo, socioemocional, cultural, entre outros, preparando-os para fazer escolhas com base no seu projeto de vida. Então, um projetinho, por exemplo, que a gente trabalha com música, né, com teatro, é também, ou faz parte também, do compromisso de uma educação integral. Por quê? Porque é uma dimensão cultural. A gente precisa aprender na escola a gostar, a apreciar e a consumir produtos da cultura, né, da cultura mais difundida, mas também das culturas que são pouco reconhecidas e pouco difundidas. E a escola tem que ser esse lugar de contato, né, com o diferente, com a multiplicidade, com a riqueza de culturas diferentes e por aí vai. A Juliana colocou que a iniciativa social também, nesse momento, ficou difícil, né? Muito bem, Ju. A Ju está aí. Exatamente. Mas é um momento que grita para nós muito sobre essa questão, né, das iniciativas sociais, porque até mesmo conforta a gente nesse contexto, a gente poder fazer algum movimento, alguma articulação de ajudar o outro, né? Uma vez que a gente se reconhece precisando da presença do outro próxima, a gente também reconhece que o outro precisa das nossas potencialidades, das nossas facilidades, né? E às vezes a gente pode ajudar, mesmo com pouco, mas a gente pode. Então, acho que esse movimento que a gente está tendo aqui na escola, né? A gente vê aí os projetos do agasalho, da arrecadação de alimentos, né? Tudo isso faz parte de um movimento de educação integral também. Bom, claro que é o foco dessa primeira abordagem, que já se estendeu, já é 2h45, caraca. Bom, o que são rubricas, né? Eu sempre confundo, é rúbricas ou rubricas? Eu não sei. Rubricas, eu acho. Bom, um conjunto de indicadores pré-estabelecidos, claros e objetivos, ordenados num percurso crescente, que auxiliam no processo de autoconhecimento e autorreflexão, que permitem a realização de uma autoavaliação e que tem o estabelecimento de metas de desenvolvimento a serem alcançadas. Então, rúbricas, tem acento agudo no U aí, na minha imagem que eu coloquei. Então, rúbricas, né? As rúbricas, então, é uma forma, um método para a gente conseguir fazer um processo de autoavaliação, tá? Nada mais é, então, um formulário que eu vou apresentar para vocês do que uma autoavaliação dentro da disciplina de projeto de vida, tá? Vocês vão, ao acessar a sede, ter contato com esse material aqui, ó. Nós vamos ter 4 etapas. A definição da competência socioemocional, os degraus dessa competência, uma explicação sobre esses degraus, né? Nós temos degrau 1, degrau 2, degrau 3, degrau 4. E entre o degrau 1 e o degrau 2, a gente tem o degrau 1, 2, que é 1,5, digamos assim, é intermediário, né? E o mesmo vale para as outras. Por que é importante vocês entenderem essa dimensão dos degraus? Porque vocês vão ter que assinalar, né? E aí vocês vão ter lá no formulário essa divisão por bimestre, né? Primeiro bimestre já foi, então vocês não vão responder, vocês vão responder lá no segundo bimestre, né? E aí vai ter o segundo bimestre, vocês vão colocar a data de aplicação, né? O dia que vocês estão fazendo, ou respondendo o formulário, e aí vocês vão ter que escolher qual é o nível de degrau que vocês estão naquela competência específica.
né? No caso aí desse exemplo que eu coloquei, é a competência determinação. Então, vai ter uma explicação do que é a competência determinação, vai ter uma definição dos degraus, e aí depois vocês vão ter o espaço para vocês preencherem e assinalarem. Qual é a sua condição, o seu momento, como que você se autoavalia nessa competência determinação, considerando essa escala de degraus. Tá? A evidência é uma descrição, é um relato muito simples, como você vai escrever o porquê que você considera que você está naquele específico degrau que você apontou. Tá? Então, é mais ou menos essa estrutura. Lógico que isso daí está como uma imagem, né? Quando vocês entrarem na sede, vocês vão ver que é como se fosse um formuláriozinho, tá? Para dar exemplo, vocês têm também esse mesmo formulário de avaliação nesse material aqui, ó. O São Paulo Faz Escola. Lá no finalzinho, vocês têm. Só que não é para responder aqui. Isso aqui pode servir de rascunho para vocês. A gente precisa que todos respondam lá na sede, tá? Qual que é o percurso que vocês vão fazer? Coloquei esse videozinho aí, que vai ilustrar bem, ela vai explicar em um minutinho como que é esse processo. Ô Marcelo, eu acho que vai ficar difícil a gente conseguir terminar, cara. Tô vendo. Eu tava pensando sobre isso também, para não ficar puxando eles para depois ficar cansativo, né? Tava pensando nisso. Você que sabe, se quiser, a gente pode, de repente, só fechar isso aqui com eles e a gente volta desse assunto. É um assunto amplo, né? Dá para falar em qualquer momento. Sim. Aquele outro assunto, dá para falar em qualquer momento, a segunda parte. A gente pode deixar até para uma outra aula, para a próxima e tal. Então, eu tava pensando nisso. Bom, vamos ver esse videozinho de tutorial rápido. Oi, pra quem não me conhece, sou Bianca Menezes, criadora do Estudos UFSP e embaixadora do Centro de Mídias. Se durante a aula de projeto de vida você ainda ficou com dúvidas de como preencher as rubricas das competências socioemocionais no site da sede, então fica nesse vídeo que eu vou te ensinar passo a passo de como fazer isso. Abra o site da sede no seu navegador. No nome do usuário, coloque o seu RA e a senha, se você não alterou, é sua data de nascimento. Clique em acessar. Quando abrir as 3 barrinhas, aluno, autoavaliação socioemocional e preencher autoavaliação. Vai abrir essa parte com as instruções. É importante que você leia com muito cuidado, pois ela vai te ensinar a como preencher a sua rubrica das competências socioemocionais. Tem até esse exemplozinho que, se você puxar para o lado, dá para ver que tem mais coisas escritas, e isso aí vai te ensinar a como selecionar. Depois clique em avançar, porque vai ter mais um exemplo para, de fato, você começar a preencher, e depois vai começar a parte para você preencher com os seus dados, porque até então o que veio antes era para preencher com o dado que era pedido ali no enunciado. Então agora você preenche com os seus dados de acordo com o que você se sente, com o que você aprendeu as competências socioemocionais. E não se esqueça, esse questionário tem que ser preenchido bimestralmente. Quanto antes você fizer, é melhor, para acabar não esquecendo lá no final. É um pouco rápido, né, essa apresentação dela, mas a gente vai disponibilizar para vocês na postagem no sala de aula. E aí, aqui a gente tem, eu coloquei, né, a gente colocou nessa arte aqui uma orientação mais objetiva, né? Então, vocês vão entrar na sede, procura pelo campo aluno, lá no lado esquerdo, né, da tela, autoavaliação socioemocionais, e aí preencher a autoavaliação, vai abrir o formulário. Vocês não precisam avaliar as 17 competências socioemocionais. Não, vocês vão avaliar as 5 competências socioemocionais específicas da segunda série, tá? Ela só vai aparecer essas 5 para vocês. Quais são elas? Foco, né? Respeito, interesse artístico, determinação, entusiasmo e tolerância à frustração. Então, são essas 5 que vocês vão preencher lá, vão assinalar e vão justificar. Repetindo, tolerância à frustração, entusiasmo, foco, determinação, interesse artístico e respeito também, que está ali no final. Respeito? É uma presente aqui. Quando, gente, vocês precisam fazer isso? Já está aberto, tá? Abriu quarta-feira, essa semana, dia 9, e fica aberto desse segundo bimestre até dia 30 de junho. Tá? Então, como a menina disse aí no tutorial, é bom não deixar para depois, né? O quanto antes conseguirem fazer, é melhor, tá? Um ponto de atenção aí, ó. Ao final, né, vocês vão ter, além dessas competências para avaliar, vai ter um outro campo lá em que vocês vão ter que preencher
pelo menos 2 exemplos de descrições que vai pedir para vocês conseguirem concluir a autoavaliação. É bem intuitivo, vocês vão ver no final essa solicitação, tá? E é isso. Esse é o site, né, para a Secretaria Escolar Digital. Isso já vai servir para nós também como um critério de parte do processo avaliativo de PV de vocês nesse segundo bimestre, acho que é bom dizer isso, e junto com isso, aquela nossa proposta de vocês prepararem um materialzinho audiovisual para a gente considerar as competências socioemocionais. Na semana que vem, que vai ser a nossa postagem, a gente vai postar esse material apresentado para vocês, e a gente vai postar também como uma atividade essa explicação sobre o material audiovisual para vocês produzirem. Tá? E aí ali fica mais claro para vocês até quando que a gente vai receber e como que vocês poderão nos enviar. Exato. Hoje, acho que a Késia, durante a aula pela manhã, né, perguntou para mim, então a gente vai criar ali uma atividade na qual vocês vão anexar aquele vídeo, aquela proposta, né? Eu e o Rafa também estava com uma outra proposta, né, de trabalhar com vocês uma musiquinha aí, fazer uma colação de vídeos, estava fazendo uma montagem de vídeos, né? Só que a gente está meio preocupado com o nosso tempo, período, mas a gente espera que dê tempo. A gente vai fazer isso nas próximas semanas. Ô, Rafa, avança 2 slides, porque vai lá para as competências socioemocionais. Só avança 2, que mesmo que nós tínhamos aqui uma ideia, né, de trabalhar essa aula hoje, nós temos aqui, ó, as competências socioemocionais que nós estávamos comentando. É importante lembrar, sempre reforçar, né, que a gente trabalhou autoconfiança, iniciativa social, organização, responsabilidade, curiosidade para aprender e empatia. Assim, fala que é da primeira série, mas a gente sempre está mobilizando elas, mesmo estando agora na segunda série. E aí, dentro desse formulário, né, avaliativo das competências emocionais, vai trabalhar essas focadas aí na segunda série. Tolerância à frustração, entusiasmo, foco, determinação, interesse artístico e respeito, como está colocado aqui no slide. Nós tínhamos, né, eu posso ser clique, Rafa, mas eu estava escutando um barulho aqui mesmo, cara, tal, né, não sei se o pessoal aí em casa está escutando também, tal. Nós tínhamos uma outra ideia de fazer uma segunda parte da aula de hoje, que era falar sobre as universidades públicas, né, é a segunda parte de hoje, mas não vai dar tempo, tá bom? A gente não vai conseguir avançar nesse assunto hoje, né? A ideia era falar aqui por que ingressar em universidades públicas, e vem até vestido hoje aqui, uma universidade pública, né, para poder falar aqui de forma animada, tal, mas não vai dar tempo. O Rafa sempre fala demais, vocês sabem disso, tal, então ele tá se vingando de mim aqui, porque de manhã eu deixei ele com pouco tempo na aula. Hoje de manhã ele não pode falar? Pode falar, Rafa. Eu deixei. Hoje de manhã você me deixou por 15 minutos para falar de todo o cristianismo, então aí aconteceu. Aí ele ficou bravo agora e deixou com pouco tempo. Então, se a gente for começar a trabalhar com vocês aqui, né, porque ingressar na universidade pública é um assunto muito bacana, a gente defende muito essa ideia, né, defende a escola pública. Aliás, Rafa, volta para a primeira foto de apresentação, rapidinho, né? A primeira foto de apresentação, que está o título, né, desse nosso PowerPoint, né, eu e o Rafa justamente defendendo a educação pública, né, defendendo os investimentos para a educação pública. Isso foi no dia 15 de maio, se eu não me engano, posso até estar enganado aqui, de 2019, nós estávamos lá, né, lutando contra os cortes na educação e no ensino superior. O ensino superior tem a ver... Podia se aglomerar na época ainda. Na época a gente podia se aglomerar, entendeu? Então, isso aqui é um momento de uma criticidade, né, de defesa da universidade pública, de defesa da escola pública e de defesa do interesse de vocês, né, porque, como o Rafa falou, a gente respeita muito a instituição e cabe a nós aqui, estando presente na instituição, preservar por ela, né, passar isso para vocês e, enfim, né, motivá-los, né, incentivá-los aí a pensar na universidade pública, né, ocupar a universidade pública de fato, no bom sentido da palavra. Então, essa aula fica para um outro momento, porque dá tempo tranquilamente, é um assunto que dá para a gente trabalhar em outro momento, não existe uma ordem, assim, que precisa ser seguida, entendeu? Senão a gente vai ficar sempre tomando bastante tempo aqui das aulas, né? E o Rafa fala muito mesmo, tá? Enfim. É isso, gente. Então, galera, fiquem espertos, semana que vem, na sexta-feira, é nosso dia de postar, a gente vai postar para vocês essas orientações da atividadezinha. Se possível, já logo, hoje, se der, semana que vem no máximo,
já entrem na sede para conseguir responder esse formulário. A gente vai estar acompanhando aqui através do nosso login de professores, a gente consegue visualizar quem fez, quem não fez, então não deixem para depois, beleza? Qualquer dúvida pode escrever para a gente, pode escrever no WhatsApp ou no próprio Google Sala de Aula que a gente responde todos vocês. Auxiliem os colegas também, porque sempre vocês trocam aí entre si e vocês podem ajudar também os alunos, né? Quem está com dificuldade, quem está com dúvida, quem não está sabendo fazer. Então, auxiliem aqueles colegas que de repente estiverem aí perdido. Beleza? Acho que é isso. A Ju tá aí também, né? A Ju, quiser falar alguma coisa. Coloquem o nome aí no chat já. A Ju quer falar? Na verdade, eu quero sim. Observando o preenchimento, né, as respostas do primeiro bimestre, a segunda série só um aluno respondeu, né? Então, eu sei que ficou muito em cima, o Rafa já tratou disso, Marcelo, mas agora que já tem um prazo, aproveita agora aí, já entram aí que tá fresquinho na cabeça. A menina, o tutorial da menina foi bom, foi breve, e já acerta isso daí, tá bom? Abraço para vocês, é sempre muito bom encontrá-los, né? Estou vendo a Sui aí, que há muito tempo não encontra, a Raila e o Adriel. Os demais eu encontro aqui na escola, né? A Beatriz, a Pâmela, eu vejo aqui. Um abraço para vocês, bom final de semana, tá bom? Beijo. Galera, valeu, obrigado por terem entrado, bom descanso, tomem um bom café da tarde agora, para ficar animado, sextou quase, mas tem aula do Centro de Mídias ainda, tá, para vocês acompanharem. Então, quase sextando. Verdade. Cuidem-se aí, tá bom? Mobilize o interesse artístico, gravem um vídeo lá para o Indique, tá bom? Isso, Mobilizem essa competência. Mandem pra gente. Falou, galera. Vou parar a gravação. Obrigado, Raila. Falou, gente. Bom final de semana para vocês. Valeu. Tchau. Até mais, gente. Fiquem bem. Valeu.